Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia! A paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. O amor de Maria se derrame sobre a sua vida para fortalecer os seus passos, iluminar as suas decisões e encher de esperança o seu coração. Estamos começando pelas ondas amigas da Rádio Educadora, o programa Sintonia Redentorista. Eu sou o Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e com muita alegria falo direto ao seu coração. Estamos no tempo da Quaresma. Estamos já celebrando hoje o 5º domingo da Quaresma, celebrando também a campanha da Fraternidade, Fraternidade e Políticas Públicas, com o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça, inspirado no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 27. Convido você para caminhar comigo, vamos caminhar juntos nesse tempo, falando de Deus, falando da vida. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que agem em palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu,
Mensagem de fé. E vamos começar o programa de hoje com uma bela mensagem que traz ensinamentos para a sua vida, que traz um horizonte novo para a sua convivência. Pois é, durante uma era glacial, a era do gelo, muito remota, há muito tempo atrás, quando parte do globo terrestre estava coberta por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições daquele clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir e a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. A vida ingrata, os espinhos de cada um, porém, começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, que era uma questão de vida ou morte. E afastaram-se feridos, machucados, sofridos. Dispersaram-se, separaram-se, por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precaução, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. E assim, próximos, mas com cuidado, para não ferir o outro, suportaram-se e resistiram à longa era glacial, a um tempo de frio intenso, e todos sobreviveram. Esta mensagem diz respeito às nossas relações humanas. Muitas vezes, nossos espinhos machucam os outros, e nós também somos machucados pelos espinhos alheios. Espinhos são as palavras grosseiras, atitudes agressivas, as indiferenças, pouco caso, a falta de perdão, a gritaria, o mau humor. Espinhos são as raivas guardadas, os ressentimentos acumulados, a falta de perdão. Espinhos são toda espécie de brigas, discórdias, desavenças que nos afastam das pessoas. E quanto mais afastados, mais solitários ficamos. Caminhamos para a morte, que é o vazio, que é a solidão do nada, do eu sozinho. Aprendamos com esses porcos espinhos a nos aproximarmos uns dos outros, respeitando os limites, respeitando as diferenças, sabendo dialogar, sem pisar nem machucar o coração do outro. Desta maneira, poderemos viver juntos, conviver, crescer juntos como irmãos e irmãs, como família, como comunidade, como sociedade, como vizinhos, e teremos mais vida, sem machucar, sem nos dividir. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que me escuta nesta manhã de domingo, saiba conviver com as pessoas ao seu redor, sem feri-las. E saiba também acolher as pessoas que convivem ao seu redor, na família, no trabalho,
na escola, na vizinhança, sem se deixar ferir pelos espinhos alheios. Assim todos sobreviveremos, ou melhor, assim todos teremos vida saudável. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Teu Espírito para transformar meu coração. Notícias redentoristas. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. E agora eu convido você, querido ouvinte, querida ouvinte, a mergulhar no mundo redentorista, que é o mundo da construção de uma sociedade nova. É o mundo de quem acredita no amor, na solidariedade e na paz. Nesse mundo também há marcas de morte, situações difíceis, pessoas feridas, que nós redentoristas somos chamados a
curar. Que nós redentoristas somos chamados a cuidar com o amor de Deus e com a força da solidariedade. A primeira notícia redentorista hoje vem lá de Moçambique. Nós redentoristas temos uma missão em Moçambique, missão que é sustentada pelos confrades redentoristas aqui do Brasil, da vice-província de Fortaleza, que foi fundada pelos redentoristas da Irlanda. E também pelos redentoristas da Argentina. São duas comunidades redentoristas. Estiveram lá dois confrades nossos redentoristas, o padre Ronaldo Divino de Oliveira, que atualmente é o reitor da Igreja São José em Belo Horizonte, esteve por 2 anos na missão de Moçambique. Esteve também por lá o fráter Rodrigo, que hoje está na comunidade de Cariacica e fez um estágio pastoral de 6 meses naquele país. E como Moçambique também começou a fazer parte da nossa realidade, nós estamos em solidariedade, em luto, por causa do ciclone que devastou vidas, que devastou casas, lugares, cidades em Moçambique. O número de mortos na passagem do ciclone Idai por Moçambique, por Zimbábue, superou a barreira de 600, ao mesmo tempo que a ONU pede mais ajuda para os sobreviventes. O ciclone Idai, que devastou os 2 países, deixou mais de 700 mortos, afetou centenas de milhares de pessoas que perderam suas casas e plantações. O fenômeno atingiu a costa do centro de Moçambique na manhã do dia 15 de março, o que provocou fortes ventos e chuvas que inundaram o interior do país e o leste de Zimbábue, país vizinho, deixando um rastro de destruição. A ONU pediu mais ajuda para Moçambique, enquanto as agências de assistência humanitária lutam para ajudar dezenas de milhares de pessoas. É realmente um desastre sem precedentes. O próprio ministro do Meio Ambiente moçambicano, Celso Correia, afirmou que a região afetada pelo desastre alcança uma superfície de 3.000 quilômetros e anunciou um balanço. Até o momento, são mais de 700 mortos e mais de 1.500 feridos. É um desastre natural sem precedentes. Após a limpeza das grandes avenidas e do resgate de pessoas ainda retidas em áreas inundadas ou nos telhados das casas, a próxima etapa é levar água potável à região para evitar doenças. O tempo é curto e o momento é crítico. Há uma preocupação com a água parada, com os mosquitos e a preocupação com uma nova epidemia de cólera que já houve em Moçambique devido aos corpos em decomposição, a falta de higiene e de instalações sanitárias. Na cidade de Beira, já foram registrados casos de cólera e as infecções de malária também aumentam. As doenças respiratórias também ameaçam virar um problema de saúde, porque continua chovendo nas casas e para os desabrigados que estão em escolas ou igrejas, o confinamento favorece a transmissão de doenças. As agências da ONU e várias ONGs humanitárias se esforçam para servir e para socorrer as pessoas desabrigadas e com fome. Dezenas de milhares de famílias perderam tudo, casas e tudo que havia dentro delas. Há crianças que perderam os pais, comunidades que perderam escolas, hospitais. E é preciso agir rapidamente. O secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres, pediu à comunidade internacional que multiplique as doações. A própria ONU já liberou 20 milhões de dólares no primeiro pacote de emergência, mas é preciso uma ajuda internacional muito maior. Uma conferência de doadores está programada para esta semana, dia 11 de abril, na cidade de Beira.
Escolas, hotéis, igrejas foram transformadas em centros de abrigo. Em Beira, uma cidade de 500 mil habitantes, o principal hospital, que teve o teto parcialmente afetado, funciona com apenas 40% de sua capacidade. Nas ruas, a população tenta retornar à normalidade. Na sexta-feira, filas foram observadas nas agências bancárias que já reabriram as portas. As operações de reconstrução começam de modo lento. Alguns moradores procuravam, entre os escombros de um supermercado, pedaços de metal para reconstruir casas, que foram atingidas. E os técnicos trabalham para restabelecer as linhas telefônicas e também a energia elétrica. Rezemos por Moçambique e nos solidarizemos com o povo que já é pobre, carente e necessitado. São nossos irmãos, são nossas irmãs e merecem a nossa solidariedade. Luto por Moçambique. Outra notícia do mundo redentorista é aqui no Brasil. Não podemos deixar de refletir nesse tempo de quaresma sobre a campanha da fraternidade, coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e realizada anualmente pela Igreja Católica, sempre nesse período da quaresma. Neste ano de 2019, o tema é acerca das reflexões sobre fraternidade e políticas públicas. Vale lembrar que a campanha da fraternidade, quando bem vivenciada e refletida pelos cristãos, pode auxiliar na participação efetiva das pessoas, dos cidadãos na vida da sociedade. Quero recordar com vocês aqui, queridos ouvintes, algumas curiosidades importantes da campanha da fraternidade. Você sabia que a cada 5 anos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove uma campanha da fraternidade de forma ecumênica, em conjunto com outras denominações cristãs? Você sabia que desde 1964, no ano do golpe militar, a CNBB propõe um tema relevante para a sociedade brasileira refletir durante a campanha da fraternidade? Você sabia que a campanha da fraternidade tem como objetivo educar os cristãos para a vida em fraternidade, com base nas exigências do Evangelho, a justiça e o amor? Você sabia que a CNBB costuma realizar um concurso anual para escolher o hino da campanha da fraternidade, de acordo com o tema do ano? Em alguns anos acontece também para escolher o cartaz da campanha da fraternidade. Você sabia que o gesto concreto da campanha se expressa na coleta da fraternidade, da solidariedade, que é realizada no Domingo de Ramos na igreja em todo o Brasil? Você sabia que os recursos arrecadados com essa coleta da solidariedade são destinados para programas sociais que trabalham pela evangelização e a promoção da dignidade dos mais pobres em nosso país? Você sabia que a campanha já nos convidou a refletir ao longo desses anos sobre 55 temas escolhidos a partir da realidade socioeconômica e política brasileira? Você sabia que todos os anos a campanha da fraternidade tem início oficialmente na quarta-feira de cinzas? Você sabia que a campanha da fraternidade utiliza o método ver, julgar, agir para conduzir os cristãos a uma reflexão baseada no estudo da realidade, a partir do tema de cada ano, sugerindo ações que busquem transformar situações? Você sabia que as dioceses de todo o Brasil se mobilizam em cursos, formação para estudo do texto base, buscando a melhor forma de utilizar as diversas peças da campanha da fraternidade? Pois é, refletir sobre as políticas públicas neste ano de 2019 é importante para entender a maneira pela qual elas atingem a nossa vida cotidiana, o que pode ser feito para melhor formatá-las na sociedade brasileira e as possibilidades da gente fiscalizar, como elas estão sendo aí colocadas para a sociedade. O lema "Serás libertado pelo direito e pela justiça" é inspirado no profeta Isaías. E segundo o documento,
Políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal. Interessante, porque o item 20 do documento da campanha destaca que políticas públicas representam soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade. Ela é a ação do Estado que busca garantir a segurança e a ordem por meio da garantia dos direitos. E olhe bem, queridos ouvintes, que essa participação direta na sociedade, elaborando e implementando políticas públicas, está garantida na Constituição de 1988, que prevê a participação popular em conselhos deliberativos. Aliás, conselhos que estão divididos em 4 áreas: criança e adolescente, saúde, assistência social e educação. E todos esses conselhos funcionam a nível municipal, estadual e federal. Por isso que o objetivo da campanha da fraternidade desse ano é estimular a participação dos católicos, dos cristãos em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, que são sinais da fraternidade. Por isso é que você, meu irmão, minha irmã, que participa da igreja, que participa das missas, das pastorais, que é católico, não pode ficar alienado daquilo que acontece na sociedade brasileira. Procure participar dos conselhos da sua cidade, seja da criança e do adolescente, da saúde, da assistência social, da educação. Procure saber, conhecer e informar o que é que está acontecendo, o que é que esses conselhos estão fazendo pela sua cidade. E dê opinião, faça chegar a sua opinião até os conselheiros. Dessa maneira você vai estar influenciando e colaborando para uma sociedade melhor. Não basta ficar reclamando no fundo da cozinha, ou lá na beira do boteco, ou dentro do ônibus. Não basta. Reclamar não muda nada. O que muda é a gente se unir e fazer chegar a nossa voz até os lugares devidos, como são aí os conselhos representativos. E agora você fica com a música da Campanha da Fraternidade 2019. Escute, acolha em seu coração e que seja um alento para a sua participação na sociedade. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça
graça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar, é o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Proclamação da Palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E agora vamos refletir a palavra de Deus em pleno tempo quaresmal. Quinto domingo da quaresma. A igreja veste o roxo que nos convida à conversão e à mudança de vida. E vamos então, neste momento, escutar, acolher a palavra de Deus no Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério? Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes do programa Sintonia Redentorista, a liturgia deste quinto domingo da quaresma nos lembra que a quaresma não é um tempo para atirar pedras, mas para construir a fraternidade.
O problema do mal e do pecado não se resolve com o castigo, a violência, a intolerância, mas se resolve pelo amor e pela misericórdia. A primeira leitura é extraída do profeta Isaías, no capítulo 43. Isaías anuncia a libertação do exílio e o retorno a Israel, como um novo êxodo para a terra prometida. Esse caminho é imagem de outra libertação que Deus nos convida a fazer hoje, nesta quaresma, e que também nos levará à terra prometida, onde corre a vida nova. Eu pergunto a você, quais são as escravidões que impedem hoje a nossa liberdade, a nossa vida? O que ainda nos mantém alienados, presos e escravos? Na segunda leitura, Paulo afirma que a única coisa que lhe interessa é conhecer Jesus Cristo. Tudo o resto é lixo. Está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Vale a pena perguntar, qual é o lixo que impede você, irmão, irmã, de nascer com Cristo para a vida nova? Qual é o lixo que você precisa jogar fora para que o seu coração fique purificado e transformado pela graça de Jesus? No Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11, temos uma comovente cena da vida de Jesus diante de uma mulher pecadora. No domingo passado, com a parábola do filho pródigo, Jesus nos mostrou o amor misericordioso de Deus. Você se lembra? O Pai misericordioso que acolhe o filho que volta para casa. Hoje, Jesus dá o exemplo, passando das palavras aos fatos. Jesus ensinava no templo. Os escribas fiscalizavam o mestre, buscando pretextos para acusá-lo. Trouxeram então uma mulher surpreendida em pecado de adultério. E segundo a lei de Moisés, tais pessoas deviam ser apedrejadas. Os escribas então aproveitaram a situação para deixar o Cristo numa situação, no mínimo, embaraçosa. Disseram: mestre, que vamos fazer dessa mulher? Perdoá-la ou apedrejá-la, como manda a lei de Moisés? Vale lembrar que para os fariseus e escribas era uma oportunidade para testar a fidelidade de Jesus às exigências da lei. E para Jesus era uma oportunidade para revelar a atitude de Deus frente ao pecado e frente ao pecador. Jesus não aceita uma lei que, em nome de Deus, gera morte. Por isso ele não respondeu, ficou rabiscando no chão. E diante da insistência dos acusadores, escribas e fariseus, ele se levantou e os desafiou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Não sabemos o que ele escreveu. Segundo uma antiga tradição, Jesus escrevia os pecados de cada um deles. E então, aqueles cumpridores da lei, envergonhados, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Por que será? Será que vestiram a carapuça primeiro? Será que tinham mais consciência dos seus próprios pecados? Só ficaram no pátio do templo a mulher, os discípulos e Jesus. Então Jesus perguntou: mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno? Vai e não peques mais. A mulher não tinha manifestado nenhum sinal de arrependimento. Assim mesmo, Jesus a convida a seguir um caminho novo de liberdade e paz. Jesus não aprova o pecado, mas não condena a pecadora.
Mostra que o importante é a conversão das pessoas, não a sua condenação. E ainda hoje, a igreja, no sacramento da reconciliação, apresenta um Deus que continua a dizer a cada pecador: teus pecados estão perdoados, vai em paz e não peques mais. Neste episódio, contado pelo evangelista João, Jesus nos oferece uma imagem de Deus. Um Deus que é mais misericórdia do que justiça. Um Deus que não quer a morte do pecador, mas a sua plena libertação. A força de Deus não está no castigo, mas no amor. Nesse episódio, Jesus nos oferece um não à hipocrisia fiscalizadora dos escribas de ontem. Mas também os escribas de hoje, eles estão por aí espalhados. E olha que são muitos, hein? Ainda hoje, a intransigência, a rigidez, a severidade, as cobranças descabidas falam mais forte do que o amor em muitos corações. Mata-se, oprime-se, escraviza-se em nome de Deus. Em muitas paróquias, em muitas igrejas, muitas comunidades, estão lá os escribas e fariseus, pessoas que ficam vigiando a vida dos outros. Às vezes até na fila da comunhão, a pessoa está sentada fiscalizando. Fulano não pode comungar, fulano está ali, o que ele está fazendo? Ele não tem dignidade para comungar? Como se algum de nós pudesse medir a dignidade de alguém. Todos somos pecadores e não temos o direito de condenar, de nos tornar fiscais da vida dos outros. Quando os acusadores ouviram as palavras de Jesus, largaram as pedras e foram embora. Nós, pelo contrário, ouvimos a palavra do Evangelho a cada missa, a cada Eucaristia. Mas não costumamos soltar as pedras, não. Nem recolhemos a nossa língua ao céu da boca. Que contradição. Um apelo. Não devemos discriminar e condenar a gente caída à beira do caminho. Eles não precisam de juízes, de escribas, nem fariseus. Precisam de pessoas que se façam solidárias. Qual é a nossa atitude diante dessas pessoas? Daquele drogado, daquele alcoólatra, daquele adúltero, daquela filha desobediente, daquele filho rebelde? Qual é a nossa atitude diante dos pecadores? A de Cristo, que teve compaixão, compreensão, mas é preciso lembrar, porque muita gente confunde. Cristo não aprovou o pecado daquela mulher. O adultério continua sendo pecado. Mas Cristo não condenou a pessoa daquela mulher. Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. A pessoa é maior do que o pecado. Ou a nossa atitude é a dos escribas, com pedras nas mãos, ou às vezes com pedra nas línguas. Em nossas paróquias, nossas comunidades, ainda hoje há pessoas que continuam atirando pedras. Quais seriam as pedras que hoje continuamos atirando, machucando e às vezes até destruindo as pessoas? E o que Cristo poderia estar rabiscando hoje de mim, de você, de nós, no chão da nossa vida? Poderíamos enfrentar o desafio de Cristo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, queridos ouvintes. Senhor, estou em oração, quero pedir o dom do amor. Não quero odiar as pessoas, nem julgar ou julgar pedras. Não quero ser o acusador. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor,
esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Não quero ser hipócrita em apontar erros dos outros, como se não tivesse erros. Quero ser capaz de amar, amor que vê o essencial e não as aparências. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Um amor que acolhe e cuida, quer um olhar de esperança, para que o meu olhar seja capaz de enxergar um mundo novo e ajudar o meu irmão a construir uma nova história. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar. Rezando e aprendendo. E no Rezando e Aprendendo deste domingo, nós vamos continuar a meditação da belíssima, da fortíssima oração do Pai Nosso. Nós estamos refletindo a segunda parte desta oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vale lembrar que o Pai Nosso é a nossa primeira escola de oração. Nesta súplica, Jesus nos ensina que a oração não é uma ferramenta técnica, usada para excitar nossa curiosidade ou para negociar com Deus, nada disso. Pelo contrário, ela nos envolve no exercício de fé e de compreensão da realidade, que está além da ciência.
A oração não é um meio de manipular a Deus, mas uma forma de entrar na intimidade, na amizade com Ele. Ao suplicar o pão nosso de cada dia nos dai hoje, colocamos Deus no centro de nossas necessidades do dia a dia. Se Deus é percebido apenas nas fronteiras de nossas vidas, nas grandes crises, nos grandes eventos, essa súplica não tem significado nenhum. Mas como Deus nos é revelado como nosso Pai que está nos céus, a súplica pelo pão de cada dia revela a presença de Deus no que há de mais simples e de mais comum no nosso dia a dia. O reino de Deus envolve a vida inteira. Nada é trivial, é comum diante de Deus. Todos os momentos, todos os gestos podem falar do amor. Dar um copo d'água a uma pessoa, lavar um copo, acender uma luz, dar um sorriso, um abraço, escutar alguém. Qualquer gesto, por mínimo que seja, tem sabor de eternidade quando é feito por amor. Nossas necessidades profissionais, afetivas, físicas, emocionais, tudo importa a Deus. Ele é o Deus do cotidiano, das pequenas coisas, do pão sobre a mesa e do sol que se põe ao entardecer. Deus se interessa pelo fio de cabelo que cai e pela mão que o toca no meio de uma multidão. A oração do Pai Nosso nos torna conscientes de que a experiência da oração não envolve apenas as situações de emergência ou as ansiedades do futuro, mas é pão para hoje, para as necessidades e situações do presente. É uma oração que nos ensina a não nos preocupar com o dia de amanhã. A fé cristã, para muitos, se mostra mais relevante nas lembranças do passado ou nas preocupações com o futuro, mas não tem nenhuma relevância para o presente. Ora, é no pão de cada dia que a graça de Deus se torna real. O maná do deserto servia somente para o presente, nunca para o futuro. A ansiedade do futuro apodrece a graça do presente, porque a pessoa que vive ansiosa, pensando apenas no amanhã, acaba não vivendo plenamente o seu hoje. Outro aspecto dessa súplica é que ela nos ensina a orar pelo pão nosso, não pelo pão meu. É uma oração que precisa ser feita com os olhos bem abertos, porque ao fazê-la nos tornamos servos, responsáveis dos bens de Deus, irmãos uns dos outros, vivendo a fraternidade. Ela entrega o básico. Sim, o pão de cada dia em meio a tantas necessidades criadas na sociedade consumista e descartável em que nós vivemos. Esta oração pede por justiça, que é fruto da conversão do meu para o nosso. Rompe com o egoísmo, nos transformando em seres solidários. Com ela, aprendemos a valorizar o essencial, porque nós rezamos é pelo pão, não é pelo caviar, não é por aquele alimento caríssimo, especialíssimo de um restaurante muito rico, não. Porque a vida está na relação comunitária, na fidelidade, na responsabilidade para com Deus. Deus é dono da prata e do ouro, da comida e da bebida, e nos confiou os seus bens para cuidar dos seus filhos. É a fé tomando forma nas situações mais reais da vida. Os discípulos um dia pediram a Jesus: ensina-nos a rezar. Poderia ser tido como um pedido estranho, pois eles não ignoravam os salmos e os louvores da Bíblia. Certamente não pediram fórmulas, mas tinham ficado impressionados com a intimidade orante do Mestre e tocados pelo modo familiar e carinhoso como Jesus falava com Deus, tratando como Abá, Paizinho querido. Esse modo de Jesus falar com Deus já induzia a oração. Vimos ao longo dessas reflexões que no Pai Nosso, após a invocação do Deus que está no céu, os 3 primeiros pedidos se referem diretamente a Deus e só dependem dele.
mas solicitam nossa colaboração. E na segunda parte que nós estamos refletindo, rezamos para sermos responsáveis uns com os outros na busca de um mundo justo e fraterno, mas que se constrói no dia a dia da nossa vida. Assim, esses 4 pedidos finais que estamos meditando se resumem em 4 palavras simbólicas: pão, perdão, tentação, mal. Quando os discípulos no outro dia insistiam para que o mestre se alimentasse, ele lhes falou de uma comida por excelência. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, eu tenho para comer um alimento que não conheceis. É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade de Deus inclui manter a vida pela alimentação. Mas o pão de cada dia significa também sustentar-se com a palavra. Afinal, não só de pão vive o homem, e também com o pão da Eucaristia que garante vida eterna. Enfim, queridos ouvintes, pedir dai-nos hoje não se limita ao tempo de cada dia, mas abrange a vida inteira. Queremos alimentar já agora o nosso pão diário com o pão do reino, o pão do amanhã. Feliz quem comer o pão no reino de Deus, disse Jesus. Por isso, cremos e nos alimentamos da Eucaristia, comida substancial que sacia a nossa fome de Deus. Por isso é que pedimos: dá-nos hoje o pão de cada dia. Amém. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa
discórdia, que eu leve a união e tua paz. Momento de oração. E agora, queridos ouvintes, estamos chegando ao final do nosso programa Sintonia Redentorista deste 5º domingo da Quaresma. E não podemos terminar sem rezar. Até agora partilhamos notícias, informações, meditamos a palavra de Deus, escutamos músicas que tocam o coração. Eu convido você agora a orar comigo ao Deus todo amoroso e misericordioso que está diante de nós e nos convida a viver a misericórdia e a paz. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e de bondade, nós vos adoramos, bendizemos e glorificamos. Nós os pedimos, Senhor, livrai-nos da mesquinhez, livrai-nos de sermos escribas e fariseus, gente severa, rígida e que só sabe cobrar dos outros, gente que fica fiscalizando a vida alheia. Livrai-nos, Senhor, das fofocas, das maledicências, livrai-nos das palavras que machucam o coração, que ferem o interior dos irmãos e das irmãs. Livrai-nos dos julgamentos duros, pesados. Dai-nos a docilidade ao coração, ó Pai de bondade. Ensinai-nos a sermos dóceis com aqueles que nos rodeiam, usando a misericórdia acima da justiça. Dai-nos um coração grande, capaz de acolher. Dai-nos paciência, compreensão, capaz de estar ao lado, estender a mão e ajudar cada pessoa a se levantar e a buscar uma vida nova. Dai-nos a capacidade de sermos solidários com aqueles que estão caídos no chão da vida, para que possamos ajudá-los a enxergar a vossa palavra, os vossos valores e os vossos caminhos, o caminho da vossa palavra e da vossa vontade, Senhor, como caminho de salvação, de cura e de libertação. Senhor nosso Pai, ajudai-nos, fortalecei a nossa esperança, aumentai a nossa fé, livrai-nos dos perigos e maldades deste mundo e dai-nos a vossa paz. E derramai sobre todos os ouvintes da Rádio Educadora, do programa Sintonia Redentorista, a vossa bênção poderosa e misericordiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final do nosso programa Sintonia Redentorista desse domingo. Eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, um ótimo domingo, uma ótima semana. E ótima significa cheia das bênçãos de Deus. Procure ser sinal de Deus com as pessoas que você encontrar ao longo dessa semana. Lembrando que a Quaresma está chegando ao seu final, hein?
Não se esqueça do caminho de conversão, do seu jejum, da sua penitência, da abstinência de carne. Procure caminhar sempre buscando esse espírito quaresmal de humildade, de simplicidade, de intimidade com Deus através da oração, do jejum e da caridade. Deus abençoe a sua vida. Receba meu abraço caloroso e acolhedor. Estaremos juntos no próximo domingo, com a graça de Deus. Um grande abraço e até domingo que vem, se Deus quiser! Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.